Pois bem. E aí eu queria entender, existe algum caminho fácil do emagrecimento ou não é nunca um caminho fácil para aquela pessoa que é obesa ou pelo menos um sobrepeso significativo? Tá. Quando a gente fala de obesidade em si, né? Então existem diferentes nuances quando a gente fala de um sobrepeso ou de uma pessoa que quer ali perder alguns quilos, ficar com uma estética mais agradável, e uma pessoa que tem de fato a comorbidade, né? A obesidade em si. Então, de fato, existe uma complexidade muito maior para uma pessoa que é obesa, mas no fim das contas, o que a gente vê como caminho mais fácil, muitas vezes, é uma estratégia aguda, né, que pode até levar você a alcançar esse emagrecimento, mas o maior desafio continua sendo a manutenção, porque esses tratamentos, seja, né, uma dieta que funcionou, seja uma estratégia de treinamento, seja uma medicação ou até mesmo uma cirurgia, resolve uma das questões, né? É uma base ali, mas a manutenção vai depender da sua mudança de estilo de vida, que é o ponto tão falado, mas tão difícil às vezes de executar, né? De ter na prática ali. E na sua opinião, no emagrecimento, qual a parte mais difícil? Por exemplo, se você olhar para mim e perguntar, provavelmente eu vou falar um pouco da atividade física, tal, mas uma delas, as mais difíceis, é a questão de comer. Comer menos ou comer melhor, talvez. Não fugir da orientação do nutricionista. Eu gosto de começar a falar sobre isso no sentido de que a parte do emagrecimento matemático parece fácil. Então é aquilo, é só comer menos do que gasta. Certo. E aí, não à toa, existem várias estratégias mirabolantes, até não tão indicadas nutricionalmente falando, que as pessoas conseguem perder peso fazendo, né, esse tipo de estratégia, porque respeita essa premissa básica que é a restrição calórica, déficit calórico, que é o tal do comer menos calorias do que gasta. Perfeito. Porém, o maior desafio acaba sendo a manutenção, por quê? Quando a gente vai perdendo peso, a gente vai tendo mecanismos que a gente fala que são contrarregulatórios, né? Que vão fazendo com que você perca cada vez menos e tenha uma dificuldade cada vez maior de manter aquela adesão. Então, é o que a gente chama aí de termogênese adaptativa ou adaptação metabólica. Então, tendo isso em conta, no fim das contas, se não for algo sustentável, se não for um caminho que você consiga aderir, seja, né, por uma transição na alimentação, seja por ajustar o seu ambiente, que é um tópico muito importante também, vai ficando mais difícil. É como se fossem pedrinhas a mais no seu caminho que você tende a tropeçar mais. Não é que não tenha a variável força de vontade, tem sim, Sim. mas ela é uma parte muito pequena frente ao impulso que tem o ambiente, o estímulo do seu corpo para buscar mais comida, sentindo mais fome. Então, de fato, a manutenção, ao meu ver, é o maior desafio. Porque chegar no emagrecimento, muitas pessoas já conseguiram. Eu perdi, mas voltei a ganhar. Perdi, mas voltei a ganhar. Então, por que volta a ganhar? Muitas vezes é porque a estratégia adotada não foi uma estratégia que permitiu a manutenção a longo prazo. E aí entra até essa questão. Você falou que algumas dietas mais agressivas e tudo mais. A gente, né, ouve desde jejum intermitente a outras mesmo, que é um jejum absurdo, assim. E é isso, às vezes leva ao emagrecimento. Mas essas dietas muito restritivas no começo, já pensando no resultado final, pode ser uma possibilidade para alguns casos ou nunca é a solução? Pode ser dentro de um desenho estruturado ali de tratamento. Porque muitas vezes a perda de peso inicial mais aguda dá um estímulo. Mesmo que você saiba que aqueles primeiros quilos às vezes são uma perda mais de retenção, né, do intestino que volta a funcionar e tudo mais, ainda assim dá um gasto. Tipo, olha, eu vi diferença. Mas precisa ser estruturado porque muitas vezes essa restrição mais extrema, ela tende a cursar com uma indisposição, é aquilo de você fazer dieta, mas se arrastar, fazer dieta, Baita mas não mau conseguir humor. fazer exercício, mau humor, a médio e longo prazo pode levar a questões mais, né, dermatológicas, então cai cabelo, a unha fica fraca, a pele fica ruim e tudo mais. E tem também essa dificuldade, né, que a gente comentou, de conseguir manter. Então, se você entra com uma estratégia, vamos ali inserir por 4 semanas uma estratégia um pouco mais agressiva, para, né, ter uma queda mais brusca no início, ok, isso não vai gerar um grande dano, uma perda muito intensa de massa muscular, né? São pontos diferentes. Mas, no longo prazo, tem que ser algo sustentável. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa pega uma dieta dessa mais radical ou faz por conta, Sim. faz por um mês. Porque eu quero entrar num vestido para um evento. Só que essa pessoa não aprendeu a moldar os hábitos durante. Aí a hora que chegou a data do vestido ali, ela volta exatamente para onde estava antes. Mas se isso está sendo feito com acompanhamento, naturalmente um processo é trabalhado durante. Que eu
aplico isso em alguns casos, mas o público que chega para mim muitas vezes já tem essa consciência, porque já fez dieta muitas vezes, já viu que a questão não é cortar tudo, nem é o que elas querem, né? Muitas vezes elas querem o quê? Eu quero conseguir ter um bolo aqui, servir uma fatia e não ficar, né, querendo, não sossegar enquanto o bolo não sai da minha frente. Sim. Então é um processo que vai sendo trabalhado. Às vezes a pessoa tem uma insegurança e aí a gente vai fazendo, né, uma retirada mais brusca inicial e vai reintroduzindo, mas a maior parte dos casos a gente separa alguns momentos da semana para isso, às vezes algum momento do dia para um alimento que ela gosta mais, uma porção controlada, para ela conseguir até tirar aquela sensação de, nossa, aquele alimento é proibido, aquele alimento, quanto mais proibido é, mais você fica desesperada por aquilo. Então, banalizar um pouquinho esse consumo faz com que você, né, em alguns casos, tem casos e casos, mas na maioria dos casos, tem até não quero, já que eu posso, eu não quero, não sinto tanta vontade, sabe? Entendi, você controla melhor. E aí entra até uma das questões, e eu falo por mim, eu acho que a maioria das pessoas, por exemplo, quando a gente quer emagrecer, a gente traça objetivos, né? E o objetivo habitualmente é o peso. Falar, eu peso 100 quilos, eu quero ficar com 90. E aí você falou do manter e toda essa dificuldade. O problema é que você chega no 100 quilos, aí você perde lá 5 quilos, depois você perde mais 2, você perde mais 3, bate 91, mas não bate 90. E aí vai batendo desânimo. Esses objetivos, como você trabalha e como é que você daria de dicas para a gente trabalhar isso aí? Primeiro de tudo, falando sobre o paciente com obesidade ou com sobrepeso, mas que já tem alguma comorbidade. Então, ele não tá com obesidade classificada, né, pelo IMC, pela circunferência abdominal e tal, mas ele tá ali com uma apneia do sono, né, que é quando a gente conhece como roncar, né, mas é quando você tem realmente um bloqueio ali das vias superiores, aí acaba que você ronca, tem uma falta de oxigênio ali e acaba acordando como uma resposta a isso, né? No meio da noite, o sono não é tão reparador. Perfeito. Tem outras questões e também, riscos até de infarto. Exatamente. Né? Então, assim, essas pessoas, a gente fala como sucesso ali, perder de 5 a 10% do peso inicial, né? Então, se tá com 100 aí, perder, né, de 5 a 10 e tal. Só que existe uma diferença entre a questão de saúde, porque essa perda de 5 a 10% do peso inicial já traz uma série de benefícios de risco de mortalidade por todas as causas, de questão de cardiovascular, colesterol, diabetes, todos esses riscos que a gente já conhece, que são os que mais, né, levam as pessoas a óbito relacionado ao estilo de vida. Mas esteticamente, essa pessoa não vai ser uma pessoa que você olha e fala, essa pessoa é magra. Então, existem diferenças. E muitas vezes, quando a gente fala de obesidade, existe uma dificuldade da pessoa que tá obesa voltar a por exemplo, um IMC de eutrofia ou um percentual de gordura muito baixo, porque existe todo um mecanismo regulatório ali na questão de fome e tal, do próprio caráter crônico da doença, que é a obesidade. Perfeito. Então, essa é uma meta. Então, tratar como doença, né? Exato. Porque se a pessoa chega, ela pesa, sei lá, 120, 130 quilos, aí vai lá, calcula um peso ideal, que é uma métrica que eu também não gosto de trabalhar, mas coloca um peso cravado ali. A pessoa, às vezes, está super bem, já perdeu, sei lá, 30 quilos, ou que seja, pensando no 130, nossa, até chegar no 100 demora, mesmo que ela se engaje, né? E aí a pessoa se desanima, né? Não pensa que aquele objetivo vai demorar muito para chegar. E esse processo, como ela curte, vamos dizer assim, essas pequenas vitórias. Então, essa perda de 5% já é uma meta.